Olá, eu me chamo Tatiane Ellen de Amorim, sou graduanda da Universidade de Brasília, UNB, e junto com a Natália Tati Viesolek, vim apresentar o trabalho com um título: Adaptação da escala Chiron-Melamed Burnout Measure para o Brasil, em conjunto com os autores Cristiane Fayad, Darren Tashima, Raíssa Damasceno, Larissa Barros, Francisco Antônio Coelho, Maria José Chambel. A síndrome de burnout é um fenômeno que vem sendo estudado há muitos anos, caracterizada pelo esgotamento físico, mental e cognitivo relacionado ao trabalho e que ocasiona o esgotamento contínuo dos recursos energéticos dos indivíduos, resultantes da exposição crônica ao estresse ocupacional. Chiron, entre outros autores, levaram em consideração os princípios básicos da teoria de conservação de recursos, COR, para estudar esse fenômeno. Resumidamente, a teoria CORE assume que os indivíduos têm uma motivação básica para obter, reter e proteger os recursos que valorizam. Consequentemente, o esgotamento crônico dos recursos energéticos dos indivíduos, após a exposição prolongada a demandas emocionalmente carregadas, foi definido como conteúdo único do construto de burnout. Mais especificamente, a fadiga física refere-se aos sentimentos de cansaço e baixo nível de energia de um indivíduo para realizar as tarefas diárias do trabalho ou na vida geral. A exaustão emocional, por outro lado, descreve o aspecto mais interpessoal do burnout, ou seja, sentir que não tem a energia necessária para investir no relacionamento com as outras pessoas do trabalho. Já o cansaço cognitivo descreve o fenômeno de pensamento mais lento e agilidade mental prejudicada. Melamed, entre outros autores, ainda levantaram a hipótese de que essa definição de burnout é distinta de um estado temporário de fadiga que desaparece após um período razoável de descanso. Com base na definição de burnout de Chiron, os pesquisadores mostraram que o burnout tem um impacto significativo nos resultados de saúde física e mental. E quando estudado à luz do atual cenário mundial ocasionado pelo surto de Covid-19, o estudo do burnout torna-se uma variável de maior relevância, além de enfatizar a necessidade de bons instrumentos que o mensurem. Esse estudo teve como objetivo apresentar o processo de adaptação da Chiron-Melamed Burnout Measure, que se baseia na teoria de conservação de recursos, CORE, de Hopfeld. Melamed, entre outros autores, se propõe a avaliar a síndrome em 3 dimensões: fadiga física, exaustão emocional e cansaço cognitivo. Boa tarde. Dado o nosso objetivo, nós iniciamos o trabalho pedindo autorização do autor da escala para fazer a adaptação. Então, ela foi traduzida do inglês para o português e depois retraduzida do português para o inglês por pessoas bilíngues. E em seguida, ela passou por um comitê de psicometristas para análise. O instrumento possui 14 itens divididos em 3 fatores: fadiga física, cansaço cognitivo e exaustão emocional. Os itens são avaliados em uma escala Likert de 7 pontos e o instrumento foi aplicado através da plataforma Google Forms e a análise estatística posterior foi realizada no programa SPSS. Participaram da pesquisa 246 estudantes de pós-graduação com idades entre 21 e 60 anos. A maioria foi de mulheres sem filhos, sendo que 25% das mulheres que tinham filhos, os filhos estavam em homeschooling. Após a coleta dos dados, nós realizamos uma análise fatorial exploratória, que deu um KMO satisfatório e indicou a utilização de 3 fatores. Quando testamos a estrutura de 3 fatores, ela se mostrou satisfatória, com cargas entre 0,7 e 1. Essa escala de 3 fatores e a quantidade de itens por fator se mostrou consistente com a escala original de Chiron-Melamed. O primeiro fator, fadiga física, conteve 6 itens relacionados a aspectos físicos do burnout, como, por exemplo, se sentir cansado ao acordar, se sentir sem energia, se sentir sem bateria. Já o segundo fator, cansaço cognitivo, possui 5 itens mais ligados à questão do pensamento, concentração e coisas do tipo. E o terceiro fator, de exaustão emocional, possui apenas 3 itens e fala mais sobre o aspecto social do burnout. A confiabilidade da escala foi confirmada, apresentando um alfa de 0,96.
No final, a adaptação da escala se mostrou consistente, os índices fatoriais foram satisfatórios, apesar das diferenças culturais, e recomendamos que análises preditivas sejam utilizadas no futuro, e também que a escala seja utilizada com diferentes amostras e grupos em diferentes contextos. É isso.